Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje de manhã eu preguei uma mensagem, queria compartilhar com vocês uma passagem que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 13. Nós vamos começar a ler no capítulo 13, no versículo 1. Essa história aí, queridos, é a história do rei Saul. É a história de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E essa história nos traz bastante aprendizagem, né? Quem já ouviu a máxima que fala assim: quando você acerta, talvez você aprende, mas quando você erra, aí sim você não esquece mais. Porque o erro, principalmente aqueles que nos marcam, nos traz uma lição muito grande. E o Saul foi um cara que errou bastante. Nós podemos aprender boas lições com a história de Saul, para que a gente não caia nos mesmos buracos que Saul caiu, para a gente consiga viver a nossa vida sem cair nessas armadilhas. Então vamos ler lá comigo, no versículo 1 do capítulo 13, como foi essa história desse primeiro rei de Israel. A palavra de Deus está dizendo assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatã e Gibeá, de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Só até aí. Agora você vai pular comigo lá para o versículo 5. E esse versículo 5 vai contar uma história para nós das primeiras batalhas que Saul teve enquanto rei de Israel. E essa batalha foi uma batalha contra os filisteus. Lá no versículo 5, capítulo 13. Você vai ler comigo. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar na terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gigal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou por 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gigal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam desesperados, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gigal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, seu Deus, que o seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o teu reinado sobre Israel. Essa é a primeira história de uma das primeiras batalhas que Saul enfrentou enquanto rei. Essa primeira batalha é uma batalha contra os filisteus, onde Saul estava em um número muito inferior. Queria que você gravasse essa informação. Saul e o seu exército, o exército de Israel, estava em um número muito pequeno
perto do número dos filisteus, que era o exército inimigo. Então era uma situação muito difícil para Saul. E Saul toma uma decisão. Agora vamos comigo lá no capítulo 15. Lá no capítulo 15, no versículo 1. Vamos ler lá um outro relato da história do rei Saul. Um outro relato de batalha. Capítulo 15, versículo 1. Está escrito aqui na minha Bíblia. Samuel disse a Saul: eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei. O povo dele, o rei de Israel, o povo dele. Por isto, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos carneiros, pouparam tudo o que era bom, tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Amém? Vamos orar a Deus para Ele falar conosco? Senhor meu Deus, nós te pedimos, Pai, nesta noite. Senhor, Espírito Santo de Deus, fale conosco, fale comigo, com o teu povo. Deus, nos instrua a respeito, Pai, dos ensinos que tem debaixo dessas palavras, Deus, escondidos entre essas linhas, Pai, para que a gente possa, Deus, nos tornar melhores servos na tua casa. Usa-me, Deus, em nome de Jesus, e tenha liberdade de ministrar os nossos corações. Amém. Queridos, então, como eu ressaltei na primeira passagem, é uma história da guerra, de guerra. A primeira guerra, uma batalha, onde Saul estava em um número muito inferior. Era uma situação de desespero. A segunda batalha, Saul estava numa situação totalmente oposta, uma situação de superioridade. Tinha quase que certeza da vitória. Então era uma situação vantajosa. E nas duas situações, Saul cometeu um erro. E esses erros que ele cometeu nas duas situações foi o que tirou dele a posição que Deus tinha lhe dado, que era a posição de ser rei de Israel. Foi por causa de duas situações onde Saul não teve controle para decidir de forma correta, ele perdeu o reinado de Israel. E sobre essas duas situações que eu queria conversar com vocês essa noite. E são elas, uma situação de desespero e uma situação de grande oportunidade. A primeira situação, queridos, ele estava numa batalha onde que visivelmente ele, pelas próprias forças, não ia vencer. Ele estava com 3.000 homens para enfrentar um exército que era incontável. A palavra de Deus diz que eram tantos soldados quanto a areia da praia. Você já foi na praia?
Você já pegou um monte de areia na mão? Já tentou contar quantos grãozinhos tem na sua mão? Numa mão de areia? Agora você imagina a praia toda de areia. Era a quantidade de soldados que Saul estava para enfrentar. E essa quantidade de soldados fez com que ele temesse, fez com que ele tivesse medo, fez com que ele tivesse desespero. E assim como ele, os soldados que estavam com ele também tiveram medo. E o medo não é um bom conselheiro. O medo não nos deixa tomar a decisão certa. O medo nos apavora, o medo nos escurece as vistas. E muitas vezes, quando nós temos medo, nós fazemos algo que depois nós nos arrependemos. Porque a decisão tomada com base no medo, quase nunca é a melhor decisão. Quase nunca é a melhor escolha. Porque quando você está com medo, você não enxerga as suas opções. Geralmente, quando você tem medo, você só enxerga uma opção de fuga. E nessa oportunidade que Saul estava lá, enfrentando esse exército numeroso, e teve medo, ele lembrou que ele tinha um Deus sobre a vida dele. Ele lembrou que tinha um profeta que poderia o abençoar. E então, lembrou que dentro de um certo prazo, a resposta que ele precisava poderia chegar. E esse prazo era 7 dias. E ele resolve esperar esses 7 dias, mesmo com medo, mesmo com receio de ser atacado, mesmo percebendo o alvoroço no meio dos seus soldados, ele espera 7 dias pela chegada do profeta, que era Samuel, assim como tinha sido prometido, pois ele acreditava que o profeta poderia trazer para ele uma direção da parte de Deus, e abençoá-lo para que ele tivesse vitória naquela batalha. Só que os 7 dias passam e Samuel não chega. Parece com alguma coisa que a gente vive hoje. Você tem costume de, quando você está enfrentando uma situação desesperadora, você colocar prazo para que Deus te dê uma solução. Você orar a Deus e pedir: Deus, até sexta-feira eu preciso resolver isso, Pai. Até segunda-feira eu tenho que pagar aquele boleto, Senhor. Me dê uma solução. Você tem colocado prazo para as bênçãos de Deus? Você tem orado, pedindo a Deus as coisas, estabelecendo prazos? Pautado em calendário? Isso é muito arriscado, queridos. Sabe o que é muito arriscado? Porque um dos frutos do Espírito, está lá em Gálatas, é a longanimidade. E esse fruto Deus quer gerar dentro de você. E quando você fala que você não pode suportar mais, Deus te mostra que você ainda pode suportar mais. Deus usa a oportunidade onde você acha que você chegou no seu limite, para gerar em você o fruto da longanimidade, para mostrar para você que você pode suportar um pouco mais. Então, quando você estiver passando por uma situação de desespero, foque no seu Deus. Pense e lembre-se de que Ele é seu Pai. E como Pai, assim como a palavra diz, Ele não esquece de você. A palavra de Deus diz que se uma mãe que amamenta pode esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de você. Pense nisso. Foque nisso, concentre-se nisso. Se você apresenta a sua questão para Deus e confia que Ele tem a solução para a sua vida, não preocupe-se com o prazo. Na hora certa, a solução vai ser apresentada. Na hora certa, Ele vai colocar diante de você a porta de saída. Ele vai colocar diante de você o recurso, a ferramenta. Você não se desespere. Porque o desespero, ele é um termômetro da sua fé. Quanto maior o seu desespero, menor é a sua fé. Quanto maior você se desespera, menos você crê no poder do seu Deus. Menos certeza você tem de que Deus pode te socorrer.
Então, se você vive uma vida de desespero, se você se desespera diante de qualquer situação que se apresenta para a sua vida, lembre-se que o seu Deus é maior do que qualquer desafio. O seu Deus é maior do que qualquer problema. E não fique desesperado, porque o desespero não é um bom conselheiro. E Saul ficou desesperado. Ele viu os soldados fugirem. Porque a palavra fala, se você ler mais adiante, você vai ver que daqueles 3.000 homens, muitos fugiram de medo. E Saul, para que não perdesse mais os soldados que ali ainda estavam, resolve tomar o lugar do profeta de Deus, que era Samuel, e oferecer o holocausto. E aí Saul pega lá os cordeiros, pega lá a oferta de sacrifício, e faz o holocausto, faz o sacrifício a Deus, abençoa o exército, e vai para a batalha. E isso parece com alguma coisa que nós vivemos hoje. Muitas vezes nós estamos enfrentando algum problema e oramos a Deus, esperamos em Deus, colocamos um prazo para Deus resolver, e aí o prazo acaba, a solução não chega, e você vai resolver o problema com as suas forças. Você pensa, já que a resposta não veio, eu vou fazer do meu jeito. Vou eu aqui mesmo me abençoar, eu mesmo vou lá e vou resolver esse problema. Deus não vai fazer, quem vai ter que fazer sou eu. E vai lá e toma o lugar de Deus. E age por conta própria, como Saul fez. E ainda coloca a culpa em Deus, porque fala assim, Deus demorou a responder, eu fui lá e tive que tomar uma decisão. E aí deu errado. E aí a culpa é de Deus, porque ele não me respondeu no prazo que eu precisava. Mas a palavra de Deus vai dizer, querido, se você for ler com atenção, que assim que Saul terminou de fazer o sacrifício, Samuel chega. E muitas vezes é assim que a gente toma uma decisão desesperada, porque a gente não conseguiu esperar a resposta de Deus. Assim que nós tomamos aquela decisão, pouco tempo depois aparece uma solução melhor, só que aí é tarde, a decisão já foi tomada, o que tinha que ser resolvido já foi resolvido, só o que nos resta é enfrentar as consequências daquela decisão. E muitas vezes funciona assim mesmo, quando você não tem paciência de esperar o agir de Deus, você toma uma decisão, logo em seguida aparece a solução que você precisava, só que o problema já está resolvido de outra forma. Então a gente tem que entender e aprender com os erros da vida de Saul. Não fique desesperado. Não se deixe dominar pelo medo. Enfrente o seu problema com a certeza de que o seu Deus é contigo. Enfrente o seu problema com a certeza de que, se você estiver caminhando debaixo da direção de Deus, a vitória é Ele que vai garantir. Você só tem que ir à guerra, você tem que ir à batalha, você tem que fazer a sua parte, mas a vitória é Deus que vai te garantir. Se você estiver debaixo da direção dEle. É preciso se colocar e se conservar nesse lugar. É preciso ter fé. É preciso acreditar na palavra de Deus. Amém? Então, essa situação de desespero, essa situação de medo, é o que muitos de nós temos enfrentado dia após dia nas nossas vidas. O ano de 2020, ele foi dividido entre pessoas que se desesperaram e tomaram decisões ruins, e pessoas que confiaram em Deus e tomaram decisões assertivas e cresceram e avançaram. Pense você, se não foi assim que aconteceu em 2020, diante da pandemia. Pessoas se desesperando
com medo, tomando decisões equivocadas e falindo, negócios sendo fechados, empregos sendo perdidos, famílias sendo destruídas, porque 2020 bateu recorde de divórcios, recorde. As pessoas não tinham paciência uma com as outras, as pessoas não estavam, os casais não estavam acostumados a conviver juntos, a ficar juntos muito tempo dentro da casa, e aí a pandemia forçou a todos ficarem juntos por muito tempo, por muitos dias, sem trabalho, e aí os casais não suportaram, porque além do desespero que vinha de fora, da situação desesperadora de fora, começou a surgir atritos dentro, e eles não estavam preparados, porque não tinha Deus, e as pessoas sem paciência, diante de uma situação desesperadora, tomam atitudes ruins. Eu tenho certeza que muitos desses casamentos que foram desfeitos, tinham solução, tenho certeza que todos eles tinham solução, talvez sim, porque o casamento é uma aliança que Deus preza muito. Deus começou o seu projeto com a união de um homem e de uma mulher. Assim começa a nossa história. Quem está assistindo a novela nova aí, Gênesis, vê lá, Deus fez Adão, Deus fez Eva, para que o homem não vivesse só, para que constituísse família. Então, quando você está diante de uma situação desesperadora, você tem duas opções: se deixar contaminar pelo medo e tomar uma decisão ruim e sofrer com as consequências dela, ou lembrar de quem é o seu Deus, lembrar do tamanho dele, ter certeza que ele não esqueceu de você e que a solução para a sua vida, para o seu problema, ele vai prover. Ele vai enviar. E essa situação, queridos, nos traz, né, exemplos bem conhecidos na palavra de Deus. A mesma situação desesperadora que Saul passou, com medo da morte, porque o exército inimigo era muito grande. Eu penso que Abraão também viveu quando estava levando Isaac para o sacrifício. Ele sabia que ele estava indo sacrificar o filho a Deus, porque Deus tinha pedido para ele esse sacrifício. Mas em momento nenhum ele se desesperou, porque ele confiava que o Deus que ele servia, ele ia prover para ele uma solução para aquele problema. Ele confiava que no momento certo, Deus ia agir, e ele poderia resolver aquela questão, sem que ele precisasse entregar o filho, mas ele foi até o final. Ele foi até o final com a ordem que Deus tinha dado, de sacrificar o filho dele. E no momento final, Deus mandou a provisão. Isaac foi poupado. E Abraão foi creditado como o pai da fé, porque teve fé até o último momento. Já Saul não teve fé, não confiou no agir de Deus, e por causa disto, perdeu o reino, perdeu a posição que Deus tinha dado. A outra situação, queridos, que eu queria conversar com vocês esta noite, é uma situação totalmente oposta à situação de desespero. E essa situação totalmente oposta é uma das pedras que mais derrubam o povo de Deus. São situações onde você se depara com uma grande oportunidade. Com a grande oportunidade de satisfazer algo material, algo que você sonha, algo que você almeja. Só que geralmente essas oportunidades estão desalinhadas com a palavra de Deus. São oportunidades que vão nos levar a fazer algo que Deus não deseja, que Deus não quer, que Deus não permite, que Deus não se agrada. E assim foi na história da guerra contra os amalequitas. Deus, através do profeta, deu uma direção muito clara para Saul. Saul,
você vai lá com o exército, vai exterminar o povo amalequita. Destrói tudo, não quero que sobre nada. Saul então pega o seu exército, vai em direção a Amaleque e vence a batalha. Só que quando ele vence a guerra, vence a batalha, ele percebe que tem muitas riquezas naquele povo, tem coisas boas ali que não merecem ser destruídas e que agora estão à disposição de Saul. E aí Saul vai e se deixa se envaidecer, se deixa encher os olhos com aquela grande oportunidade de enriquecer, e aí toma todo aquele despojo, toma tudo que era bom na cidade de Amaleque, tudo que era de boa qualidade, ele toma para si. Os bois, as ovelhas gordas, os bezerros, tudo que era bom, ele guarda para si, contrariando o que Deus tinha mandado fazer. Mais uma vez eu te pergunto, parece com alguma coisa que nós vivemos hoje? Nós recebemos uma direção de Deus para as nossas vidas, nós recebemos a palavra de Deus, que é a Bíblia. Aqui está tudo que Deus quer de nós e espera de nós. Muitos de nós ainda recebemos direções de Deus através do Espírito Santo em nossos corações, para que a gente possa fazer algo, para que a gente possa realizar algo, e no meio da nossa caminhada, aparecem oportunidades. Geralmente são oportunidades irresistíveis, são oportunidades que você, muitas vezes, não tem como recusar, de tão boa que é. E essas oportunidades, geralmente, também, são coisas que não são alinhadas com a palavra de Deus. E aí você tem que fazer uma escolha, seguir a palavra de Deus, querer agradar o seu Pai que está no céu, ou aproveitar aquela oportunidade, ou buscar aproveitar aquela oferta que parece muito boa. E aí, se você não tiver certeza da sua fé, se você não tiver o Espírito Santo contigo, para que ele te conduza na sua decisão, muitas vezes você vai acabar cedendo, né? É o famoso, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem, depois eu pego esse dinheiro aqui e dou um dízimo melhor, e dou uma oferta e está tudo bem. Alguém já ouviu alguma história parecida com isso? Não, vou fazer aqui, mas é Deus que quer me abençoar, porque, não, mas não tem problema não, eu vou só fazer uma coisinha errada aqui, mas não tem problema. Isso é Deus me abençoando, eu pedi tanto a Deus essa oportunidade, se eu fizer só isso aqui, Ele vai me perdoar. E aí, usa de desculpa a misericórdia de Deus para cometer o errado, para aceitar propostas, escusas, para fazer o que é errado, e sabe que está fazendo errado, porque muitas vezes ainda você faz escondido, faz calado, como Saul fez. Saul guardou o melhor dos despojos da guerra para si, e aí quando Samuel chega, depois da batalha, e aí Samuel vai questioná-lo como tinha sido, e ele vai contar que tinha conquistado a vitória, e aí Samuel pergunta a ele, se ele tinha feito o que Deus mandou fazer, e ele diz que sim, e Samuel questiona, então quem que são esses grunhidos que eu estou ouvindo? Porque Samuel ouvia os bois, as ovelhas, o barulho dos animais, e sabia que Saul tinha guardado parte do despojo da guerra, não tinha sacrificado tudo, e ainda via o rei Agag vivo, enquanto Deus tinha mandado matar todos eles. E aí sabe o que Saul faz? Saul dá desculpa, ele fala assim que aquilo que ele tinha separado era para ofertar para Deus.
é a mesma desculpa que muitos usam. Não, eu vou aproveitar a sua oportunidade, mas eu vou lá e a igreja está precisando de fazer isso, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou lá e dar uma oferta na igreja, como se isso fosse o suficiente, como se Deus quisesse que você fizesse dessa forma, ao invés de obedecer a palavra dele. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus prefere muito mais a tua obediência, a minha obediência, do que qualquer sacrifício. É muito melhor para você e para mim obedecer a Deus, obedecer 100% a Deus, do que sacrificar. E aí a obediência, querido, ela tem que ser integral. Não existe um pouco obediente. Se você é um pouco obediente, saiba que você é desobediente. Quem obedece, obedece de forma integral. Se você está falhando em alguma parte, se você está deixando de lado alguma coisa, saiba que você está em desobediência. E quem está em desobediência não pode demorar a buscar conserto, porque a desobediência traz maldição para a nossa vida. E por causa da desobediência que Saul teve, para tentar aproveitar uma grande oportunidade, ele também perde o reino. Samuel diz a ele que, por causa da desobediência dele, porque ele não quis fazer o que Deus mandou ele fazer, o reinado dele estaria acabado, que Deus estaria ungindo outro rei no lugar dele. Agora você pensa, você tem o seu lugar, você já está caminhando com Deus, você já encontrou o lugar que Deus tem para você, você já está exercendo a sua função dentro do reino de Deus, e por causa da sua desobediência, você ser tirado desse lugar, e você ter que ver outra pessoa assumir o lugar que era seu. Foi isso que Saul passou, porque desobedeceu a Deus, porque não quis fazer da forma que Deus mandou, porque preferiu aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu, porque preferiu se ceder ao medo, ao desespero, ao invés de confiar em Deus. Você e eu, querido, nós não podemos cair nesse mesmo buraco. Nós temos a Bíblia para nos ensinar, para nos trazer esse exemplo. Nós temos que lembrar de Deus, lembrar do que Ele quer e do que Ele espera de nós. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo medo. Nós não podemos nos deixar ser seduzido pelas oportunidades escusas. O mundo está aí fora. A palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso redor, grunhindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo tem lançado setas na sua vida constantemente, e essas setas, por muitas vezes, são oportunidades que ele lança na sua vida para ver se você cede, para ver se você abre mão de Deus, abre mão da palavra dele, para poder se dar bem na vida. Só que não existe se dar bem no mundo, querido. Se dar bem é só na vida com Deus. É só lá que há a verdadeira felicidade. É só lá que há a verdadeira justiça. É só lá que há a verdadeira paz. No mundo não há nada disto. É só aparência. E o diabo quer te enganar com essa aparência de sucesso. Ele quer te colocar em posição de ter que escolher entre Deus, entre a obediência à palavra e entre algo que você deseja muito alcançar. Foi assim com Jesus. O diabo veio ao deserto confrontar Jesus e lhe ofereceu grandes coisas para que Jesus recusasse o ministério dele, para que Jesus abrisse mão do chamado dele, deixasse de fazer o que Deus mandou ele fazer. O diabo veio e ofereceu grandes coisas, mas Jesus resistiu. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem era o Pai. E essa certeza que ele tinha, que o próprio Pai
tinha testificado, pois quando Jesus é batizado, veio uma voz do alto e diz que aquele era o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha ouvido de próprio Deus dizer isso dele, publicamente, para que todos ouvissem. Jesus sabia quem era. Então Jesus consegue resistir à oferta do diabo, à oferta de Satanás. E essa é uma das ferramentas que nós temos que lançar mão, quando o diabo vem nos oferecer coisas distantes daquilo que Deus tem para nós. É lembrar de quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você não precisa negociar com o diabo para conquistar nada, porque tudo que você precisa para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida de abundância, Deus já tem preparado para você. É só você não se desviar do caminho. É só você não abrir mão daquilo que Deus te pediu para fazer. É só você continuar seguindo adiante. Mas Saul cometeu essas falhas. Saul não tinha um coração como o coração de Deus. Saul era um cara bom em dar desculpas. Ele achou que as desculpas dele fossem suficientes para apagar o erro. E na primeira desobediência, ele dá a desculpa e fala que a culpa era do profeta que atrasou. A segunda desobediência, ele põe a culpa nos soldados, fala que os soldados é que pegaram os despojos. Ele põe a culpa até em Deus, que fala que aqueles despojos eram para oferecer a Deus como sacrifício, para honrar a Deus. Olha se Deus vai ser honrado na desobediência, querido. Não vai. A sua desobediência não pode honrar a Deus. Na verdade, ela faz ao contrário. Ela te afasta de Deus. E Saul era bom em dar desculpas, mas ele achou que as desculpas dele fossem suficientes para eliminar o erro. E sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi, talvez você já tenha ouvido alguém falar, mas eu queria repetir para que ficasse gravado. Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Saul era bom em dar desculpa. Ele não sabia reconhecer o próprio erro. Se você tem sido bom em dar desculpa para Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, saiba que esta não é a melhor conduta. Deus não quer saber a sua justificativa. Ah, por que você errou? Ele já sabe por que você errou. Deus espera de você uma outra atitude. Se você cai, Deus não quer que você se justifique. Se você cai, Deus quer que você levante, peça perdão, se arrependa e continue andando. É isso que Deus espera. Sabe por quê? Quem nos justifica, querido, não somos nós. Não é eu que me justifico, porque a minha justiça é como trapo de imundícia. A palavra diz: quem me justifica, quem te justifica é Jesus. É o sangue derramado na cruz. É isso que nos justifica. Então, se você cai, se você peca, se você toma uma decisão ruim, não fique dando desculpa para Deus, não fique se justificando com Deus. Deus não quer ouvir suas desculpas. Deus quer ouvir você quebrantado, pedindo perdão, se arrependendo, reconhecendo a sua falha e buscando um conserto, buscando voltar a caminhar na direção certa. É isso que Deus espera de você. Porque Ele é Deus misericordioso. Ele tem muito amor pelos filhos que Ele gerou. Somos nós, o povo dEle. E a misericórdia dEle se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Todos os dias. O amor de Deus continua vivo em nossas vidas. E a misericórdia dEle nos alcança todos os dias. Então você não precisa mais se justificar para Deus. O que você precisa fazer é se apresentar para Deus com o coração quebrantado e arrependido, pois a misericórdia vai te alcançar.
Sabe por que isso é importante, querido? Tomar essa atitude é importante, porque nós vivemos num reino que é regido por princípios. O reino de Deus, ele funciona com princípios. E um dos princípios que regem o reino de Deus é o princípio da semeadura. E aí você vai pensar comigo, mas semeadura é ligado à oferta, é ligado lá a recurso, o que isso tem a ver com pecado? E eu vou te responder, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não restringe semente a só oferta. Toda decisão que você toma na sua vida, ela é uma semente. Se a decisão é ruim, ela vai gerar uma árvore, uma planta que vai gerar um fruto ruim, que é as consequências que vai te seguir, que vai te alcançar. Se é uma decisão boa, ligada à vontade de Deus, em sintonia com o desejo do Pai, com a palavra dEle, ela vai gerar frutos bons para a sua vida, e você vai poder gozar desses frutos. Então, se você cai, se você peca, se por um momento de desespero, se por um momento de grande oportunidade, você cai, você se afasta do caminho de Deus, saiba que isso aí é uma semente que foi lançada. E o problema dessa questão da semeadura, quando a gente passa a analisar sobre essa ótica, sobre a ótica da semente ruim, é que muitos de nós pensamos que o tempo pode resolver os nossos problemas. E aí, quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós achamos que o tempo vai apagar o nosso erro, que o tempo vai abrandar as consequências e que tudo vai ficar bem daqui a um tempo. Mas não é assim que funciona. Quem já plantou uma horta? Quem já cuidou de alguma planta, alguma flor, alguma coisa? Então você sabe que quando você lança uma semente boa na terra, você tem que cuidar. Você tem que regar, você tem que afofar a terra, você tem que adubar, você tem que cuidar dela para que ela cresça e dê o fruto que você espera que dê. Mas, de outra forma, ao contrário, quem já plantou, quem já cuidou de terra, sabe que para o mato nascer, para o mato tomar conta de tudo, sabe o que é preciso? Você fazer nada. Se você não faz nada, se você não toma conta de nada, se você deixa o tempo tomar conta, o que vai acontecer com o mato? Vai tomar conta de tudo, vai crescer, vai fortalecer, e é assim com as nossas sementes ruins. Se você lança uma semente ruim, se você cai, se você peca, se você erra, e você esquece daquilo, você esconde aquilo debaixo do seu tapete, né, para ninguém descobrir, ao invés de buscar conserto, ao invés de tratar, aquilo vai tomando força, aquilo vai crescendo, e daqui a pouco as consequências daquele erro vão ficar tão grandes que você não vai mais conseguir esconder. Aquilo vai te incomodar tanto que você não vai conseguir mais nem suportar. Porque para uma semente ruim frutificar na sua vida, basta você não fazer nada. Todas as sementes vão frutificar. Mas você pode colher consequências grandes, porque você não fez nada e a semente cresceu tanto que o fruto foi tão numeroso, ou você pode ter as consequências abrandadas. A lei da semeadura era certa, tudo que o homem planta, ele vai colher. Quem planta vento, vai colher tempestade. Mas a misericórdia de Deus pode fazer com que as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, sejam abrandadas. Pode até fazer com que as consequências sejam tão abrandadas que nós nem percebamos. Outra vez pode acontecer que a gente perceba, mas diante do que aconteceu, diante do que era para acontecer, ela seja tão pequena que você ainda assim fique feliz ao perceber a misericórdia de Deus. Quer um exemplo?
E eu não vou muito longe na história da Bíblia. O próximo rei de Israel, que foi ungido no lugar de Saul, Davi. Davi errou. Davi adulterou. Mandou matar o marido de Betseba. Adulterou. Errou. Caiu. E aí ele foi confrontado pelo profeta, pelo erro que ele tinha cometido. E quando ele percebe que tinha cometido aquele erro, qual que é a atitude de Davi? Justificar o erro? Não. Davi corre aos pés de Deus. Corre para clamar misericórdia, para clamar perdão. E Deus, vendo o coração de Davi, vendo a atitude que ele teve, abranda as consequências do pecado de Davi. Não toma dele o reinado. Não tira dele a posição de rei. E olha que o pecado de Davi, se comparado com o de Saul, aos nossos olhos foi muito maior. A nossa percepção humana foi muito mais grave. Mas Deus, pela ação, pela atitude, pela reação que Davi teve quando foi confrontado com o seu pecado, entende que pecou, a decisão de Davi de ir até o pai, buscar conserto, buscar misericórdia, por causa dessa atitude, Deus teve misericórdia de Davi e abrandou as consequências do pecado dele. Uma das consequências do pecado de Davi, para quem não sabe, foi a morte do seu filho. Mas quando ele percebe que, por causa do seu pecado, o seu filho morre, que aquilo era consequência do seu pecado, e que poderia ser algo muito maior, Deus poderia dizimar toda a família de Davi, tirar dele o reinado. Quando ele percebe que a consequência foi a morte do seu filho, e ele percebe que Deus tinha sido misericordioso com ele, ele se alegra na mesma hora. Ele se alegra na mesma hora. E é assim também com nós, essa mesma oportunidade que Davi teve, nós também temos essa noite. Se você tem sementes ruins na sua vida, decisões tomadas em momentos de desespero, ou decisões tomadas em momentos de oportunidades, se você tomou decisões erradas que te afastaram do caminho do Senhor, você tem hoje a oportunidade de se consertar com Deus, de pedir a Ele a misericórdia, de pedir perdão, de se arrepender, de fazer com que essa semente ruim que foi lançada seja cortada, que o fruto que ela está gerando seja podado, seja arrancado, para que sua vida não sofra. Saiba, queridos, que decisões ruins, decisões erradas, muitas vezes não vão trazer consequências imediatas. Muitas vezes nós vamos ficar com o sentimento de que está tudo bem, como foi com Saul. Saul errou, Saul desobedeceu, Samuel repreendeu Saul, disse a ele que ele não seria mais rei de Israel, mas Saul continuou sentado no trono por muitos e muitos anos. Só que o reinado que ele teve foi um reinado de guerra, foi um reinado de batalhas, foi um reinado difícil, foi uma vida turbulenta, e ele morre numa batalha, e todos os filhos morrem, e fica ninguém. O filho dele morre junto com ele na batalha. Foi uma vida ruim. Porque errou, porque tomou decisões ruins e não tratou. As consequências cresceram tanto e foi tomando conta da vida dele. As consequências das falhas, da desobediência. Porque ele resolveu esconder o erro, justificar o erro. E muitos crentes estão nas igrejas, vão todos os domingos ao culto, participam das atividades da igreja, mas vivem vidas turbulentas, vidas difíceis, vidas amargas. É guerra
batalha todo dia, é prova todo dia, não tem momento de felicidade, não tem momento de refrigério, não tem paz na própria vida. Pode ser que essa situação esteja ligada a sementes ruins que foram lançadas e esquecidas, a decisões ruins que foram tomadas e que foram omitidas, na esperança de que o tempo resolvesse. A vida conquistada para você e para mim na cruz do Calvário não foi uma vida de guerra, não foi uma vida de sofrimento, não foi uma vida de derrota. A vida que Jesus veio anunciar foi uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria e de justiça. Essa é a vida que Deus tem para você e para mim. E não é lá no céu, é aqui na terra. É aqui na terra. O reino de Deus já é chegado. É isso que Jesus veio anunciar. É chegado o reino de Deus para você e para mim. Para todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. É chegado o reino dos céus. Você tem direito a uma vida de paz, de alegria e de justiça. O que te impede de viver isso são suas decisões. E da forma como você age depois que você as toma. Quando você decide algo distante da vontade de Deus, aquilo vai te trazer alguma consequência. E se você não correr, buscar conserto, essa consequência vai atrapalhar a sua vida. Vai tirar de você o direito de viver a vida que Jesus conquistou para você na cruz. Você vai até ser salvo, pode até ir para o céu, mas não vai viver a vida que foi conquistada para você na cruz. E essa noite, queridos, é uma noite de conserto. Essa noite é uma noite de você capinar a sua vida, arrancar todo o mato, arrancar toda a semente ruim que está lá crescendo no meio dos teus sonhos, no meio das tuas conquistas, no meio das bênçãos que já foram entregues para você. Se tem mato aí, tem mato crescendo aí, tem tiririca, tem espinho, é noite de arrancar. Vamos arrancar, vamos lançar no fogo. Você não precisa viver essa vida de derrota. Você não precisa viver essa vida de amargura. Você não precisa viver uma vida de sofrimento. Você pode viver uma vida de paz, de alegria e de justiça. Basta só você querer. Basta só você decidir. Basta só você lembrar de onde foram parar as sementes ruins que você, por acaso, deixou acontecer. As decisões ruins que você, por acaso, tomou. Lembre aí, puxe na memória, peça perdão, busque conserto, se arrependa. Não espere que o tempo resolva os seus problemas. Quem vai resolver o seu problema é você, é a sua atitude perante Deus, de apresentar a eles com espírito quebrantado, com espírito de arrependido, para que Ele possa te entregar a misericórdia dEle e fazer com que a sua vida volte para o centro da vontade dEle, realinhar os teus passos com os projetos que Ele tem. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, e essa noite é uma noite de oportunidade. Você tem a oportunidade de voltar para o centro da vontade de Deus, de voltar para o caminho que o Pai tem para você. E você não pode deixar essa oportunidade passar. Você não pode deixar essa oportunidade passar. A sua vida é preciosa para Deus. Os projetos que Ele tem a seu respeito são perfeitos. Os planos dEle para a sua vida são perfeitos. E mais do que isso, você tem um compromisso com o reino dEle. Porque a glória dEle refletida na sua vida vai ser porta de entrada para os outros que estão te olhando lá fora. Quando você vive uma vida como a palavra de Deus nos permite viver, como a promessa dEle para nós nos garante viver, outros que estão lá fora no mundo perdidos, olham para você e veem em você a luz no fim do túnel, a saída para aquela vida ruim,
porque você vai passar a ser farol, a ser luz, como a palavra de Deus diz, para que os outros possam enxergar o caminho. Então é preciso que você esteja brilhando, é preciso que você esteja vivendo a sua vida na integridade, dentro dos caminhos que Deus tem para você, fazendo o que Deus quer que você faça, da forma correta, para que você possa ser instrumento de salvação para outros que estão lá fora. Amém? Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de consertar, de arrancar o mato, de capinar o seu terreno. Capine a sua vida nessa noite. Arranca tudo que for ruim, tudo que estiver crescendo, que for ruim, arranca para jogar no lixo, para jogar fora, para pôr fogo.